É muito incrível como é que uma pequena decisão que a gente toma na vida pode acabar transformando a nossa vida toda em menos de um ano. Desde que eu comecei a correr a sério, com uma planilha de treinos, com assessor me acompanhando, a minha vida se transformou completamente de um jeito que eu não esperava. Foram todas coisas boas e eu coloquei uma listinha aqui de 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que a corrida me proporcionou foi ter mais disciplina. E foi justamente por isso que eu comecei a correr. Eu ia viajar, ficar 3 meses na Bélgica, assim como estou aqui novamente. Então eu me propus esse desafio de começar a correr com uma assessoria e pedir para o meu assessor colocar um treino no final de semana, porque eu, apesar de já ser uma pessoa muito ativa de segunda a sexta, tinha essa vontade de ter alguma atividade no final de semana. Só que final de semana, sábado, a gente acorda mais tarde e fica com preguiça. Domingo já tá ali quase segunda e começa a ficar com mais preguiça. Então eu não tinha realmente esse hábito, por mais que eu quisesse, que fosse um desejo que eu sempre tive, eu não tinha forças para fazer atividade física no final de semana. Então eu peguei esse desafio e coloquei pro meu assessor, falei, ó, põe um aí no final de semana, não sei se eu vou fazer no sábado ou no domingo, até porque era início de uma viagem, mas eu topei esse desafio de disciplina e deu tudo certo no primeiro mês, deu certo no segundo mês, e estou aqui um ano depois muito satisfeita com a minha disciplina. Até ontem foi sábado, a gente viajou para uma cidade nova aqui na Bélgica, a gente foi em Namur. Então eu acordei tarde e o meu longão atualmente está sendo mais no sábado do que no domingo. E acordamos tarde, tomamos café da manhã para comemorar 2 anos de formatura de nutrição. E passeamos o dia inteiro na Namur. Bate perna pra lá, bate perna pra cá. Conclusão, não tinha feito meu longo no sábado de manhã, que é o horário que geralmente eu corro, mas chegamos umas 7 horas da noite em casa. E eu pensei, puxa, se eu deixar esse longão pra amanhã, amanhã vai estar mais frio do que hoje. A previsão de tempo pro domingo de manhã era de 7 graus. Ontem à noite estava 11 graus. Então eu peguei e tomei um chocolate quente, pensei muito na vida e fui. E esse é um dos superpoderes que a gente desenvolve quando a gente segue uma planilha de corrida. A gente fica disciplinado porque a gente se programou para fazer aquilo. Não tem porquê você não fazer algo só porque está com preguiça. Mas é claro que quando você não tem objetivos claros, não tem um treino específico, um tempo objetivo, você não vê motivação para sair de casa. Não tem por que você fazer a sua vontade ser maior do que a sua preguiça. Mas quando a gente tem um objetivo, acompanhamento, a gente levanta a bunda e sai do sofá e vai correr. E eu considero isso um superpoder do corredor, que é apesar da preguiça, apesar do frio, do calor, a gente levanta e faz o treino. E a segunda coisa que a corrida transformou na minha vida vem muito como consequência da disciplina de ser corredor. Ter esse hábito de correr bem fixo me trouxe muito mais autoestima para todas as áreas da minha vida. Eu me sinto mais bonita, me sinto mais segura, me sinto mais confiante. Justamente porque quando a gente treina a corrida com frequência, quando a gente obedece o nosso treinador, a evolução da corrida ela vem de um mês para o outro, de uma semana para outra. A gente vai sentindo. E isso tudo faz a gente se sentir mais confiante. É muito legal quando a gente consegue evoluir 10 segundos na corrida. É muito legal quando a gente consegue completar um treino de tiro aqui. E é mais legal ainda quando a gente consegue superar a preguiça. A gente se sente assim capaz de tudo no mundo. E além da autoestima por causa dessa disciplina e das conquistas, eu sinto que correr me ajudou a ter uma postura melhor. No meu primeiro mês como corredor, eu senti muita dor nas costas. E aí eu comentei com o meu treinador que eu tava ficando com umas dores e ele falou que poderia ser de má postura na corrida. Como eu estava ficando cansada, eu podia ficar me curvando. E eu comecei a prestar atenção. Então, a minha postura melhorou e é muito doido porque quando a nossa postura muda, ela reflete também no nosso comportamento. A forma que a gente se posiciona, a forma que a gente conversa, essa postura muda tudo. E entrar nesse mundo da corrida acabou transformando também a minha carreira profissional. Como eu comecei a postar conteúdo de corrida no Instagram, entrei numa parceria com o meu assessor de corrida, a gente tem vários atletas em comum, eu cuido da nutrição e ele dos treinos. Eu comecei a fazer um estudo muito mais voltado para atletas de corrida, e mais da metade dos meus pacientes ainda são pacientes que buscam emagrecimento, longevidade, reeducação alimentar. Mas eu comecei a estudar muito mais sobre nutrição na corrida e eu acabei me apaixonando por esse universo. Eu gosto muito de trabalhar com atletas profissionais, os amadores também, mas eu vi que isso é uma coisa que estava fazendo meu olhinho brilhar. Então, desde o ano passado, eu comecei a planejar como é que eu poderia fazer algo novo de nutrição para corredores. Então, fiquei ali uns 6 meses só pensando, observando, estudando, olhando as coisas. E nesse ano, eu acabei lançando o Clube Corre Mais, junto com o meu assessor de corrida, o Thiago, que é uma plataforma de conteúdos de nutrição e de treinos voltados só para corredores. Então, lá a gente fala de comportamento, de emagrecimento, de dieta,
tipos de corrida, tipos de treino, dúvidas. A gente criou um clube online só sobre corrida, sabe? Então, em menos de um ano treinando corrida, eu transformei a minha vida pessoal, que eu me tornei uma pessoa muito mais confiante, muito mais disciplinada também. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir treinar corrida em todos os finais de semana por um ano. E também transformou a minha vida profissional, porque agora, além dos meus atendimentos online, consigo criar conteúdos para uma plataforma voltada para pessoas que querem ouvir o que eu estou falando, que querem aprender tudo no universo da corrida. E isso é muito legal, porque eu juntei pessoas que pensam parecido comigo, que gostam de ler sobre o que praticam. É um cantinho para pessoas curiosas sobre treino e nutrição. E é por isso que o Clube Corre Mais acabou virando meu clube queridinho, porque é um lugar que eu posso explorar minha criatividade, meu conhecimento, para ajudar outras pessoas também. E esse que é o legal do esporte. A gente começa a praticar e ele começa a refletir essa disciplina, essa vontade de melhorar, acaba refletindo em todas as áreas da nossa vida. E a corrida, óbvio, é um esporte bem acessível. E é isso, gente. Depois de um ano aí parada, eu voltei pro canal com um vídeo sobre corrida, porque essa é uma coisa que eu já estava querendo falar com vocês há muito tempo. E de alguma forma eu quero inspirar outras pessoas a correrem também. Porque é muito bom a gente se sentir bem, é muito bom a gente se sentir confiante. E quando a gente encontra uma coisa que faz bem pra gente, a gente quer dar voz para todo mundo ouvir, para todo mundo poder se sentir bem também. Mas agora que você chegou aqui, eu quero saber sobre você. Você está correndo há quanto tempo? A corrida transformou a sua vida de alguma forma também? Me conta nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!